Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos então à continuação da Mundaka Upanishada por Swami Paramarthananda. É a segunda sessão do primeiro capítulo. Estamos tratando aqui do ponto de inflexão na carreira de um Jiva, né? É quando o Jiva vai acabar deixando de ser um Jiva, né? Ele nem sabe o que é isso, mas ele vai acabar deixando de se ver como um Jiva. Então, a gente tinha falado no último encontro, esse momento, exatamente esse momento, é quando o aspirante a estudante ele se dirige a um professor, a um guru, né? Ele que se dirige. O professor está disponível, né? Não faz autopromoção, não fala nada, está quieto no canto dele, e o aspirante a estudante, então, com uma dúvida, vai se dirigir a esse professor, né? É esse mantra aqui, primeiro capítulo, segunda sessão, o último mantra do primeiro capítulo, né? Mantra 13. O que diz esse mantra 13? Ele diz isso aqui, ó. Para aquele de mente tranquila e sentido sob controle, que se aproxima adequadamente, o professor ensina Brahma Vidya, pelo qual se conhece o verdadeiro e imperecível Purusha. Aquele de mente tranquila e sentido sob controle, que se aproxima adequadamente, o professor ensina o conhecimento de Brahma, pelo qual se conhece o verdadeiro e imperecível Purusha. Purusha aí é um termo que o Vedanta puxou do Samkhya, né? Mas ele usa num contexto diferente do Samkhya. O Samkhya faz uma divisão dual, mas, né, já a tradição milenar dessas ditas filosofias, uma acaba assimilando alguma expressão da outra e aí reinterpreta. Bem, em última instância, ele está querendo dizer o seguinte: aquele que está qualificado ou é um bom candidato à qualificação. Como é que a gente vê um bom candidato à qualificação? É aquele que, mesmo não estando qualificado, possui um desejo proeminente pela liberação, é o que há de mais importante. Então, ele vai se qualificando, né, conforme a necessidade e os recursos que vão sendo apresentados. Isso aqui tudo é o resumo daquela palavra agora, que você vê em alguns textos de Vedanta. Agora, o ensino de Brahma, como é nos Brahma Sutras, né? Então, como é que prossegue o Swami? Assim, a transição acontece quando eu vou a um guru espiritual, a um professor da verdadeira espiritualidade. É aquela que vai tratar exatamente de qual é o seu verdadeiro status. Aí tem esse primeiro verso aqui do Brahma Sutra, né? Atato Brahma Linyasaha, né? Agora, a investigação de Brahma é esse tal de agora que eu tinha falado. Agora o quê? Agora que há condição desse ensino ser assimilado, segue-se o conhecimento de Brahman, né? É quando se trata de um discípulo espiritualmente faminto, não qualquer pessoa que está apenas interessada academicamente. Não é para um curioso, é para uma pessoa que precisa, né? O Vedanta tem algumas analogias. Uma delas é a pessoa cujo cabelo pegou fogo e ela procura o primeiro lugar para apagar aquele fogo, nem que seja a água
que esteja disponível numa privada, né? Que esteja disponível aí numa poça suja de água. Não importa, ela está com tanta urgência que ela vai fazer qualquer coisa para apagar aquele fogo. E é o caso aqui do aspirante que está profundamente faminto pela liberação, pelo esclarecimento, né? Então, não é uma pessoa que só está interessada em debater Vedanta. Na verdade, debater Vedanta, como o Ocidente costuma falar, é uma coisa bastante inútil, né? O que que o Vedanta debate sobre si mesmo, que é na fase da, do estudo, né? A fase quando o indivíduo tira as dúvidas, isso que é debater. Seria você tirar as dúvidas em relação ao assunto. Primeiro você escuta, depois você tira as dúvidas, e aí então você aplica o conhecimento no seu dia a dia. Né? Isso é o que importa. Mas é claro que pode ser debatido em outros níveis. Mas para esse que se aproxima faminto, o Vedanta vai ter essa orientação. E cabe àquele que está faminto entender que, a bem dele e pelo bem dele, é melhor que ele siga o que está disposto, né? Porque assim é ensinado há muito tempo. Essa é a providência que o Vedanta dá para essa pessoa. E essa pessoa que procura o Vedanta, ela está em condições de seguir aquilo, né? Não é argumentar questionando o ensino em si. O ensino ele é para ser aplicado. Então, é uma questão de urgência. Quando uma criança faminta chora, a mãe entra correndo na hora certa. A mãe sabe disso. Ela sabe qual é a hora. Outras vezes a mãe dá brinquedos. Continue brincando, ela diz. Quando chega a verdadeira fome, a criança chora. A criança não sabe onde está a comida ou qual é a comida. A mãe chega na hora certa e a criança é alimentada. Esta é a lei da natureza. Assim também, não só no nível da alimentação, como também no nível da fome espiritual, quando um buscador sincero deseja adquirir conhecimento, o guru aparece de algum lugar. E o Shishya, o discípulo, vai e pede Adehi Bhagavo Brahma Vidyam Varishtam. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui eu fui ajudado pela professora Paula, lá do Vidyamandir. A tradução é a seguinte, ó. Ó Senhor, me ensine sobre Brahman, o conhecimento superior, né? Então eu botei ali o agradecimento para ela, né? Porque aqui começa às vezes a entrar um monte de expressões que são verbos declinando também, casos de declinação, não dá para saber mesmo. Então, esse é o tal do buscador sincero. É o buscador que está indo lá por necessidade, porque ele precisa, né? Ele está procurando um esclarecimento. O buscador sincero sabe que ele não sabe nada e sabe que aquele ao qual ele se dirige sabe. Então, ele tem uma atitude adequada para esse tipo de situação, né? E o que isso quer dizer no nível muito simples? É que ele tem disposição e aptidão para ouvir, né? Quando um discípulo assim se aproxima, o guru nunca o rejeita dizendo: estou ocupado fazendo isso, estou ocupado fazendo aquilo. O que que o guru faz? Tasmai significa para aquele discípulo, essa expressão tasmai está se referindo ao que foi falado antes. Tattva, tattvato Brahma Vidyam Provatya. O guru da Brahma Vidya, ele dá o conhecimento de Brahma, Atma Vidya, mesma coisa, conhecimento do Atma. Tá? Ele dá esse conhecimento. Como? Provatya, através de uma série de diálogos. É por isso que eu digo repetidamente que Yanam é sempre gerado pelo programa educacional espiritual. Agora, olha que interessante, a meditação veio depois do estudo. Você, afinal de contas, sabe que a meditação é uma ferramenta. Então, você vai usar uma ferramenta de acordo com o objetivo pelo qual você quer usar aquela ferramenta, não é? A gente só pode usar adequadamente uma ferramenta se a gente tem o contexto de uso dessa ferramenta. Para que que eu vou usar essa ferramenta? Não é? Então, a meditação, ela vem depois. A meditação do Vedanta. Meditação
você sente meditação vedântica para assimilar o conhecimento e não para gerar o conhecimento, porque não existe um programa educacional na meditação, né? Esse programa educacional você vai receber quando você estiver ouvindo e suas dúvidas estiverem esclarecidas, né? Shravana Manana. Aí vem o programa espiritual. Esse é o programa espiritual, esse é o contexto em que vai ser aplicado o que se chama de meditação vedântica. Assim, devemos sempre observar que a meditação não pode dar gnana, não tem como. A meditação é ferramenta. A meditação não vai educar a sua mente em relação à sua própria natureza. Ela vai educar, entre aspas, a sua mente a manter um foco quer dizer, vai educar a sua mente a focar e a manter o foco. É isso que essa ferramenta faz. Ela faz isso. Ela foca e mantém, né? O que ela vai fazer aqui? Ela vai focar o ensino e vai mantê-lo. O que é mantê-lo? É você ter sempre ele à disposição, né? A mente ela é sempre capaz de trazer esse ensino em todas as situações pelas quais você vai passar, né? Isso pode demorar um bom tempo, né? Até a pessoa ir se acostumando com isso. É preciso ter muita paciência, porque está lidando com muitas décadas de condicionamento. Se levar em conta a sua verdadeira natureza e o seu sistema de conhecimento, sua verdadeira natureza é Brahman, e ela vai estar associada, vamos dizer assim, ao seu instrumento de conhecimento, que é a mente e o corpo sutil. Então, você pode estar lidando com um condicionamento de muitos e muitos milhares de anos, né? De qualquer modo, você está lidando com condicionamento. Então, por que que o Swami fala isso? Porque ele está dizendo que não é algo de se fazer, né? O que que traz o conhecimento é uma reeducação, que é uma educação espiritual. Você não é um indivíduo obtendo coisas, e nem que entre essas coisas existam céus celestiais. Não, não é isso. Não se trata disso, né? Por isso que você é instruído. É por isso que o Vedanta tem o corpo de ensinamentos tão forte, porque ele é uma educação mesmo, né? Você precisa assimilar esse programa. Então, para Gnana, o que você deve fazer? A Upanishad diz claramente para que você entre no Gnana Yoga, no yoga do conhecimento, a Upanishad diz claramente que você deve passar por um programa de educação espiritual. Você vai passar pelas escrituras do Vedanta devidamente orientado por um guru, por um professor. E qual é a definição? É um estudo sistemático, consistente das escrituras vedânticas por um período de tempo sob a orientação de um Shrotriyan Brahmanishtam, ou seja, um professor versado nessas escrituras, que são a base do ensino, são a base da educação espiritual, e que ele mesmo tenha passado por isso e tenha verificado na vida dele a eficácia disso. Ou seja, ele sabe o que que ele é, ele está firmemente ancorado no que ele é. É o Brahmanistha, né? Ele está aí nesse contexto. Ele é um professor capacitado, portanto. E agora o Swami acrescenta, acrescentamos competente. Aqui está um Shrotriyan Brahmanisthan, um Acharya competente, um professor competente. Por que que ele é competente? Porque ele viu isso sendo aplicado no próprio papel dele enquanto ele era aluno. E ele viu que funcionou. Essa que é a vantagem. Então, a pessoa no Vedanta, ela está aqui para ser reeducada, né? E, num termo assim, menos pomposo, educação espiritual, você está aqui para passar por uma lavagem cerebral espontânea e deliberada de sua parte. Porque tudo que você tem de registro na sua mente é baseado numa identidade mental e corpórea. Então, vai ter que tirar isso, né? Você vai acabar tendo esse registro mental e corpóreo, sabendo que se trata apenas de um registro transacional, né?
para lidar relacionalmente com o mundo, mas não como que você é. Então, não é para brigar com a sua identidade corpórea, é só para saber que ela é uma identidade provisória. Ela está ali cumprindo um papel, e esse papel, com o tempo, vai acabar. E essa identidade, a corpórea, ela vai acabar com a morte. E a mental, ela só acaba com o Gnana Yoga. É só com ele. Você tem que ser esclarecido de que você não é um fazedor, não é um conhecedor, né? Você não é um usufrutador, está usufruindo coisas, não é nada disso. Você é aquele que permite que tudo isso ocorra pela sua própria natureza intrínseca, de Brahman, de pura vida, pura existência, pura consciência. O que que esse acharya fará? O que que esse professor vai fazer? Ele não vai tocar na cabeça ou nas costas, etc. Ele tem que comunicar. Fala-se sobre a elevação da Kundalini e todas essas coisas. Tudo isso não é assim. O Vedanta não lida com isso. Ele não briga com isso, mas ele não usa isso como ferramenta. É um programa claro de ensino. Por que que ele falou que não vai tocar na cabeça ou nas costas? É porque tem tradições que dizem isso, né? Que o conhecimento pode ser transmitido por um toque, por um darshan do professor, né? Essas coisas todas. Eu toco as costas dele, eu olhei subitamente para os olhos dele e eu me vi como que eu sou. Não, o Vedanta não lida com isso. Para o Vedanta, isso não é eficiente, isso não é suficiente para deseducar a sua mente de todos os seus condicionamentos e muito menos é suficiente para que você saiba o que que você é. Tem um episódio muito interessante de Swami Chinmayananda, quando ele foi visitar Ramana Maharaj. Ele foi visitar o Ramana. E ele, Ramana, ele entrou lá, estava o Ramana lá, né, deitado ali naquele sofá que ele ficava, encostado de lado, as pessoas em silêncio, e o Chinmayananda entrou lá, sentou e ficou quieto. Aí ficou olhando o Ramana olhava ele, e estabeleceu-se ali uma calma profunda, né, uma profunda paz, uma profunda calma. E o Chimayananda saiu dali muito intrigado e, ao mesmo tempo, de alma lavada. Ele só foi entender o que que era aquilo depois de muito tempo, quando ele estava tendo aulas com o Swami Tapovan. Aí ele entendeu o que que era aquele darshana que ele recebeu ali do Ramana, né? O que que era aquele conhecimento silencioso. Mas olha só, ele teve que estar estudando para ele compreender o que que era aquilo. Aí ele entendeu, ele disse: olha só, é isso que ele estava me passando. Então, ali ele teve uma experiência, né? Ele guardou aquilo e quando ele confrontou isso com o ensino que ele estava obtendo do professor dele, aí para ele ficou claro o que que tinha acontecido ali, né? Muitos anos antes, lá diante do Ramana Maharishi. Por isso que tem que educar a mente, porque quando a sua mente é educada e você passa por uma vivência dessa, essa vivência ela pode se transformar numa liberação mesmo. É uma vivência, uma experiência que pode se transformar num conhecimento sobre você mesmo. Olha a importância, olha como é que o Vedanta ele vai no ponto, né? Veja bem, é um programa claro de ensino. O que é que disse que é um programa claro de ensino? A base escritural do Vedanta. Ela que está dizendo que é um programa de ensino. A Upanishad diz, Provatya, Provatya, ele ensinou, tá? Ele comunicou ao discípulo Brahma Vidyam, Brahma Vidya, Paravidya. É tudo a mesma coisa, ó, Brahma Vidyam, Atma Vidya, Paravidya, o conhecimento superior, conhecimento de Brahma, o conhecimento do Atman. Para o Vedanta, tudo se refere ao mesmo tipo de conhecimento. Como é que ele ensinou isso? Tatuataha, usando exatamente o método que ele aprendeu com o seu guru. Por que que ele usa exatamente o método que aprendeu com o seu guru? O guru fica falando que bem entende? Não.
O guru está desdobrando as escrituras para o aluno. A orientação, a base, a fundação é a escritura, né? Todas essas abordagens que a gente vê em vários Upanishads, que as pessoas veem na Bhagavad Gita, todos os debates mais profundos que tem nos Brahma Sutras, é através disso que se ensina. Isso gera um monte de prakriyas, de práticas que podem ser usadas no Vedanta, né? Inúmeras. Você quer ver uma prakriya de Swami Dayananda? A oração do amanhecer. A oração do amanhecer, grande parte do ensino é toda repassada ali por Swami Dayananda. É uma meditação vedântica aquilo. Aquilo é uma prakriya, uma prática vedântica. Tudo aquilo está baseado na escritura e no próprio efeito que se deu na vida do professor que bolou aquilo, Swami Dayananda, né? É tudo amarrado pela escritura. Por isso que o Swami aqui está dizendo para Martananda que não é nada do que as pessoas estão dizendo, não é uma experiência, é um ensino. E de onde se diz que é um ensino? A escritura diz que é um ensino, é educação, né? Ele usa exatamente o método que ele aprendeu com o seu guru, método esse cuja base é escritural, é das escrituras, né? Ele é um Shrotriyan, é um professor que está ancorado nas escrituras, ele conhece, ele sabe explorar as escrituras, sabe passar esse monte de pracrias para os alunos, né? Ele tem como elucidar isso. É assim porque a metodologia é muito bem desenhada. Por qual método de ensino, né? Aksharam Satyam Purusham Veda. Veda aqui é o sentido de conhecimento. Ó. Por qual método de ensino conhece-se o Purusha imperecível e verdadeiro? Né? Aksharam, imperecível, Satyam, verdadeiro, Purusham. Purusham aí é o que vai ser conhecido, Veda. Como é que se conhece isso? Como é que se conhece esse Purusha imperecível? Você lembra a palavra Aksharam, imperecível? Veja a primeira sessão, mantra 5. Na primeira sessão, mantra 5, está escrito aqui, ó, Akshara Purushaha significa Karanaishwaraha. Ou seja, Akshara Purushaha aqui pode ser lido como Ishvara, a causa. Tá? O Purusha imperecível é o próprio Ishvara, que é a causa de tudo. Vocês repararam por que se usa muito essa causa aqui? Por que que o mundo quer ficar falando de causa, de efeito, conhecimento superior, inferior? Vocês lembram da pergunta de Shaunaka? Shaunaka, embutido nele, na pergunta que ele está falando, tem uma relação de causa e efeito. Olha só, o que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo o demais conhecido? Esse tudo o demais é o Karyan, é a causa. O que é aquilo que, conhecido, tudo o demais é visto apenas como causa? Então, todo o ensino ele foi aonde? Ele foi aonde Shaunaka estava. Shaunaka tinha uma pergunta que traduziu o conhecimento védico dele, da primeira parte, que era o conhecimento de causa e efeito. Então, todo ensino da Upanishad vai se desdobrar a partir disso. A Upanishad vai aonde, né? Vai aonde o discípulo está. No fundo, não tem causa, não tem efeito, só tem uma realidade. Mas o que o discípulo está vendo? Ele está vendo o mundo dual. E a pergunta dele implica isso. Isso, então, que eu estou vendo é tudo Karyam? É tudo efeito? Sim. Tem algo que eu conheça que tudo isso fica conhecido, esse efeito? A Upanishad diz sim. Sim, Angira está dizendo sim, claro que é. Repara como a cada pergunta, a cada modo de compreender do estudante, o Vedanta vai lá e toca naquilo e puxa o aluno a partir dali, né? Ele puxa o aluno a partir dali. Olha, ele está vendo ali uma relação de causa e efeito. Vamos então arrumar a mente dele para ele falar de causa e efeito como nós, como a Upanishad fala. A partir dali, ele vai ser conduzido até ele ver
que, na verdade, só tem uma única realidade. E, portanto, em última instância, não tem como eu falar de causa e efeito. Tá? Todas as Upanishads vão acabar levando a isso. Cada uma de um jeito. Cada uma de um jeito. Vai tocar num ponto aonde o aluno está focando. Qual é o foco daquele aluno? O que que pegou nele ali? O garoto na etiqueta, na... Esqueci o Upanishad do garoto na etiqueta. Mas a pergunta dele é o que que tem depois da morte? Qual é a realidade depois da morte? É nisso que ele começa a ser esclarecido. Aqui a pergunta é muito diferente, né? Ela traz uma outra configuração mental do aluno, né? Por isso que ele diz aqui, ó, no mantra 5 lá na frente, ó, lá atrás, ele comentava, esse Purusha, que é imperecível, o Vedanta ele começa a equivaler, ó, o que que eu estou querendo dizer com esse imperecível é exatamente esse Ishvara que você está acostumado a ver nos Vedas, só que olhando esse Ishvara como a causa desse monte de coisas que vão ser conhecidas, uma vez que você conhece esse imperecível Purusha, esse Akshara Purusha. E qual é Eka Karanam? Ou seja, Karana Ishvara, ele é Eka Karanam. O que que é Eka Karanam? É aquele efeito que é permanente, ele não tem fim, Eka, ele é único, quer dizer, ele é único. Repara como está tudo sendo amarrado aqui. Qual outra característica? Ele é uma causa, ele é único. Olha que interessante. E eu estou equivalendo uma causa que é única àquilo que é permanente, que é imperecível. Aí depois entra aquela equaçãozinha final do Swami, ó. Eka, único, Sara, essencial, Nitya, permanente, Satya, verdadeiro, Akshara, que é o imperecível, Purushan. Purushan equivale aqui a Ishvara, né? E Veda, conhecimento. É o conhecimento desse Purushan, que é único, é a essência, ele é permanente, ele é a única verdade, ele é imperecível. É referido aqui como Satyam, verdade. O guru dá a esse buscador o conhecimento de Brahma, Brahma Vidya, tá? Vale a pena pegar esse parágrafo e ler com muito cuidado depois desse encontro, tá? E se lembrar da pergunta de Shaunaka. Você que está ouvindo aqui, qual é a sua pergunta? Né? O que que te leva aqui a chegar ao Vedanta? Muitas vezes a pessoa, quando chega ao Vedanta, ela se vê espelhada nesses tipos de pergunta. Olha, é a pergunta que eu tenho também. É muito comum isso. É mesmo? O que que tem depois da morte? É mais mudança? Né? Aí o Senhor da Morte ensinou para o garoto na etiqueta. Não, não é. Não é. Tem reinos celestiais, ele fala disso também. Mas a substância que tem depois da morte não tem nada a ver com essas coisas que ficam mudando nesses reinos. Né? É a mesma coisa. Saber essa pergunta é fundamental para você ver como é que você está funcionando, né? Como é que a sua mente funciona, como é que ela descreve o mundo. No que esse mundo fenomênico te deixa intrigado? Essa aqui é a história. Que tipo de buscador é esse? Esse buscador específico aí, dessa escritura, esse grande yogi, Shaunaka, como diz a escritura, é aquele que passou por karma e o passará. Portanto, ele possui as qualificações a seguir. Quais são as qualificações? Na primeira linha do verso, ó, Vidwan. Vidwan refere-se ao guru. Quer dizer isso aqui, ó, um professor versado nas escrituras e estabelecido em Brahman. E que tipo de discípulo? Samyak Upasanaya. Trata-se de alguém que se aproximou do guru com fome espiritual. Isso o guru pode facilmente discernir em 5 minutos de conversa.
Para que que aquela pessoa está querendo isso? Assim, com fome espiritual, Shraddha, Bhakti e Prashanta Chitaya é aquele cuja mente está acalmada, tá vendo? Porque ele já viu o suficiente do mundo. Então, ele tem fome espiritual, ele tem uma atitude, né, de confiança naquele professor e na escritura que é Shraddha. Ele tem uma atitude respeitosa, devotada, de que aquele realmente pode lhe dar o que, que ele precisa. E para Shantatitaya, é uma mente que está estabilizada, né? Por quê? Porque essa pessoa aprendeu na própria vida dela, devido à capacidade discriminativa que vai sendo muito aprimorada pelo karma e o passará, ele já viu o suficiente do mundo. Ele viu o suficiente do mundo e também passou por muitos desgastes. A pessoa se cansa de ficar procurando coisa no mundo. É cansativo mesmo. Portanto, ele não está mais apaixonado por todas as tentações do mundo, já que entendeu as limitações delas através de Pariksha Lokan. Pariksha Lokan, você se lembra o que que é? Lokan aqui é uma investigação que se aplica a mundos. Tanto pode ser os mundos que procura se obter através desses sacrifícios naquela época, como também esse loka aqui, onde a gente está se manifestando. Pariksha Lokam, ele examina. Ele entendeu as limitações delas porque ele examinou cuidadosamente esse mundo. Ele examinou em termos de quê? Do tipo de resultado que é obtido. São resultados que não são permanentes. Ele passou por Pariksha, ele entendeu. Prashanta Chitaya significa aquele que não está mais extrovertido, a mente está acalmada. E também ele comenta aqui no verso, Shaman Vitaya. As palavras Prashanta Chitaya e Shaman Vitaya são ambas apenas sinônimos. Mas, para evitar repetições, a gente faz aqui uma pequena distinção. Uma refere-se à chama, ó, quietude da mente. A outra, a dama. Os órgãos dos sentidos também são retirados do mundo externo. Portanto, Prashanta Chitaya é Damaha e Shaman Vitaya é Samaha. Ou seja, ele está querendo dizer que você pode dizer que é a mesma coisa, né? Um está especificamente lidando com quietude da mente, e a outra é com os órgãos dos sentidos, que não ficam muito agarrados no mundo exterior. Uma coisa anda junto com a outra. Duas faces da mesma moeda. Essas duas faces da mesma moeda significam que essa pessoa está desistindo de ser, é, como, como coisa mais importante, um experimentador do mundo. A mente é aquietada, ela não está mais agitada pelos objetos do mundo. E os objetos e os órgãos sensoriais não ficam mais se deixando envolver pelos objetos do mundo. O que é isso? É uma mente que está acalmando, é uma mente que está traduzindo, pode ser lida como um jiva que não tem mais tanto interesse na experiência. Por quê? Porque através da investigação do mundo, ele vê que através da experiência ele não está obtendo o que ele quer. Simples assim. Por isso que ele diz que pode inverter, né, ali. Você pode inverter, você pode dizer que essa calma, né, essa estabilização da mente tem a ver, é Dhammaha, tem a ver com esses órgãos dos sentidos, não estão mais tão impactados pelo meio, como você pode dizer que esses órgãos dos sentidos, não estando mais tão impactados no meio, eles equivalem a uma mente mais acalmada. São dois modos de descrever a mesma coisa. É o fim do experienciador. Não há mais interesse em buscar experiência para se obter alguma coisa dela. Resumindo, ele tem sadhana katustaya sampati. Vocês lembram disso? É a realização das quatro qualificações, né?
Ele tem um desejo, ele apurou um desejo profundo pela liberação, ele tem uma capacidade discriminativa, ele tem, que é discernimento, ele tem o desapego suficiente e ele tem mais o quê? O que que ele tem? Desejo, desapego, discernimento e quem lembra? Desejo pela liberação, discernimento, capacidade de discriminação, desapego e qual outro D? Tá valendo, qual outro D? É disciplinas, são 6 disciplinas. Exatamente, exatamente. Ele tem isso aqui, ó. Ele tem isso aqui. Eles têm esse Prasantachitaya e Shamanvitaya. Ele tem isso aqui. Ele tem uma mente disciplinada. O que que é uma mente disciplinada? O resultado de uma mente disciplinada é exatamente uma mente que não quer mais ficar se envolvendo com o mundo fenomênico para obter resultados, né? É uma mente estável. Os órgãos dos sentidos não estão mais lambuzados nas experiências, né? Eles vão comer assim Nutella, aí eles comem uma colherinha de chá. Não é aquela pessoa que tu vê que tira a foto dela, ela tá com os dedos cheios de Nutella, o nariz com Nutella, o Nutella entrou no olho, prendeu o cabelo. Não, a mente de uma pessoa que está a fim de aprender não é mais assim, não tem como ser assim. Não é uma mente mais lambrequenta, né? É uma mente que lida com o mundo de um modo mais parcimonioso, né? Está mais parcimoniosa, está mais equilibrada, né? É uma mente disciplinada, como o Alexandre falou, né? Então, esse é a realização das 4 qualificações, é o Sampatihi, a realização desse sadhana catusteya, ó, as 4 qualificações. Ele conseguiu, através da sadhana, estabilizar isso. O fundamental é o desejo pela liberação. Ele tem uma mente que não está mais envolvida, não está mais dispersada pelo mundo fenomênico. Ele tem desapego suficiente e tem o discernimento. Discernimento para quê? Para quê? Na investigação vedântica, no Nididhyasana, o discernimento dele vai ser ótimo. Essa faculdade, para ele saber separar ali no que ele está experimentando, o que é ele e o que é uma projeção em cima dele, numa linguagem muito técnica. O que é permanente naquela experiência e o que é impermanente, né? Ele vai ver que em todas as experiências, a base da experiência permanente, que é ele, e a experiência em si é impermanente. A própria definição de experiência traduz um ente, um acontecimento que, por sua natureza, né, pelo fato de vir a existir, durar um tempo e terminar, ela é impermanente. Esse discernimento vai ser usado o tempo todo. Todo Nididhyasana é isso. O que é real aqui, né? O que é real? O que tem identidade própria em cada experiência que eu estou vendo? Esse corpo tem identidade própria? Não. A mente tem identidade própria? Não. O intelecto que eu estou usando para ter esse discernimento tem identidade própria? Não. É só não. Net, net, não, 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 o tempo todo. É tanto não que você acaba ficando sossegado como o quê? Como você mesmo. E em você mesmo. De tanto não que a mente leva, que o condicionamento leva. Não, 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 não é, não é, não é, não é, não é. Né? E o que é o sadhana Catusteya Sampatihi? O professor não vai se deter nisso, mas nós nos detivemos e nos lembramos. Quero que você passe pelo Tattva Bodha e pela introdução ao Vedanta uma vez mais e se lembre de todas essas qualificações, que é o que nós fizemos aqui. Assim, o estudante espiritualmente faminto foi ao guru qualificado. Essa é a situação, esse é o ponto de inflexão. E depois disso, o que se passa? Um maravilhoso diálogo acontece a partir da próxima sessão,
a qual veremos na aula seguinte. Então, pode tomar um chá com calma que vai ter recapitulação. Não adianta, não ter como escapar disso. Sabe por que que é assim? Quantas vezes você recapitulou para você um monte de ignorâncias? Quantas vezes eu recapitulei para mim um monte de ignorâncias? Pois é por causa disso. Por que que o ensino trata o aluno assim? Porque o ensino sabe o que que é o aluno. Ele sabe que o aluno é um viciado. Então, ele trata o aluno como um viciado, só que é um viciado consciente. É um viciado que quer muito sair de onde está, né? Então, tem que recapitular toda hora. Por isso que o Swami é tão assim. O Swami, você nota que ele progride muito devagar, o tempo todo ele é muito devagarinho. O Swami Paramartananda é um dos professores mais lentos que eu conheço e mais densos. Ele vai muito devagar, ele está sempre recapitulando, justamente porque é isso, porque quanto tempo a gente ficou recapitulando um monte de ignorância sobre nós mesmos, né? É por causa disso. Então, agora chegamos à aula 15 do Swami, onde ele vai fazer um resumo do primeiro capítulo que acabou, né? E ele, nessa aula, ele vai apresentar o primeiro verso da primeira seção do segundo capítulo. Então, ele vai fazer breves comentários sobre o Pratama Mundaka, né? O que é o primeiro Mundaka, que eles chamam aqui, o Pratama Mundaka? É o primeiro capítulo. Ele vai fazer um resumo muito breve, só vai tirar aqui o que realmente é relevante. Na última aula, concluímos o primeiro capítulo da Mundaka Upanishad, que consiste em duas sessões. Você está ciente, você sabe, de que essa Upanishad, Mundaka, tem 3 capítulos, né? Nós vimos o primeiro, que é o primeiro Mundaka. E cada capítulo tem 2 sessões. Então, temos 6 sessões. O capítulo em si é chamado de Mundaka e a sessão é chamada de Kandha. São 3 Mundakas e 6 Kandas. No primeiro capítulo que completamos, a Upanishad ela termina como? Apresentando o guru e o Shishya, o professor, o aluno, né? O professor e o aluno. Ela falou de um conhecimento e finalmente ela para no momento em que essa aproximação ocorre. É quando o aluno se dirige ao professor, indicando que a Upanishad deve ser estudada apenas com o guru. Só o professor vai ter condição de desdobrar as Upanishads conforme uma educação espiritual. Se a pessoa vai ouvir alguém que não tem esse conhecimento, ela vai ouvir um monte de coisas fragmentárias e muitas vezes confusas. É preciso uma orientação para entrar nisso tudo e desdobrar adequadamente. O guru introduziu 2 ramos, baseados na natureza da pergunta de Shaunaka, né? o yogi. Aparavidya e Paravidya. Aparavidya é o conhecimento sobre disciplinas preparatórias, que consiste aqui, nesse conjunto específico dessa mundaka, de Karma Yoga e Upasana Yoga. Essas disciplinas obrigatórias é que vão dar aquela mente disciplinada da qual Alexandre o Castaldi se lembrou no tempo anterior, né? Karma Yoga, que basicamente é uma atitude em relação às ações que fazemos e ao que recebemos em resultado dessas ações. O Passana Yoga é uma meditação reverencial, devocional, né? Onde, em geral, o objeto da Upasana Yoga é o Ishtadevata, né? É uma forma de um Devata, que é uma das características de Ishvara. Pode ser a repetição do nome de Deus, né? Que é bem comum, um mantra que fale sobre isso. E mais, Paravidya é o conhecimento principal, é o conhecimento libertador sobre a verdade, ou Brahman, né? Lembrando que a Paravidya
pode ser estendido para qualquer tipo de conhecimento, mas no contexto dessa múndica que está falando da aproximação de um aluno qualificado, né? Está tratando especificamente disso. Karma Yoga e o Passana Yoga qualificam a mente no quesito disciplinas, né? E mais cada uma dessas qualificações, elas vão aprofundando e melhorando as outras, estejam elas presentes ou não. Mas o Karma Yoga e o Passana Yoga são excelentes para a disciplina mental, para a disciplina dos sentidos, excelentes. A jornada de um buscador espiritual. A Upanishad, então, falou sobre a jornada de um buscador espiritual. É o que ele disse. A jornada consiste em seguir primeiro, isso segundo o Veda, tá? Consiste em seguir primeiro o Aparavidya, indo através de Karma Yoga e o Passana Yoga, refinando assim a mente, preparando-a para o conhecimento superior, para a Vidya, conhecimento libertador. Uma vez que a mente esteja refinada, o próprio refinamento da mente é sinalizado pelo desejo de conhecimento espiritual. Olha que bacana isso, né? Uma vez que a mente esteja refinada, o próprio refinamento da mente é sinalizado pelo desejo de conhecimento espiritual, aquela fome da qual Swami falou no tempo anterior. Uma mente não refinada não vai desenvolver interesse pela espiritualidade. A fome espiritual só é possível quando o refinamento chega a um certo ponto. A pessoa pode obter refinamento neste jhama, nesse nascimento, ou no caso dos gênios espirituais, eles obtiveram refinamento no Purva Jama, ou seja, no nascimento anterior. E, portanto, neste atual Jama, eles entram cedo na espiritualidade, né? De qualquer forma, o refinamento é necessário através de Karma Yoga e o Passana Yoga. É o que diz a Upanishad no mantra decisivo, o 12º mantra da sessão anterior. Vamos ver aqui o 12. É legal ver isso, quer ver? Nossa, só que esse 12 estava lá longe. Esse aqui, olha só. Esse é o refinado, é aquele cuja mente ficou refinada. Mantra 12, primeiro capítulo, segunda sessão. Tendo examinado os mundos conseguidos por meio das ações, examinado, um yogi deve alcançar renúncia, compreendendo que o eterno não pode ser obtido pela ação. Para conhecimento deste, do eterno, com oferendas sacrificiais em mãos, ele deve se aproximar de um professor que seja versado nas escrituras e absorvido em Brahman, ou seja, aquele que reteve o conhecimento em si de que ele é Brahman. Ele está firme nesse conhecimento. Esse é o mantra no qual o Swami se refere aqui como um mantra que toca no refinamento, né? Já é o estudante refinado esse que está se aproximando do professor desse jeito, né? Aí o que que ele colocou? Ó? De qualquer forma, o refinamento é necessário através de Karma Yoga e Upasana Yoga. É o que diz a Upanishad no mantra decisivo, esse 12º que a gente acabou de ler. Aí a transição deve ocorrer de aparavidya para paravidya. Essa que é a transição, o que é indicado ao nos aproximarmos formalmente de um guru. Formalmente é com a atitude adequada, né? Aproxima-se com Shraddha, com Bhakti, com uma mente devidamente posicionada, né? Diante dessa aproximação. Ou seja, é uma atitude que mostra que o aluno está precisando e ele sabe que aquele ali do qual ele se aproxima conhece. Então, ocorre aí uma relação cordial entre os dois, muito respeitosa, onde o aluno, sobretudo, ele quer absorver o conhecimento do professor. E o professor, sobretudo, quer que o aluno pare de olhar ele, professor, como algo diferente dele, aluno. Esse é o grande sonho de todo professor.
é que o aluno não o veja mais como um guru, mas sim como um igual. E não é só isso, veja todos os jivas como iguais, né? Essa é a alegria do professor, quando ele vê que essas completas noções de diferenças dados pelo vício constante na dualidade, essas diferenças chegam ao fim. O guru, o passadanã, é o modo de se aproximar de um guru. Ouvir Vedanta casualmente é uma coisa. Se ouve aqui, ouve ali, lê um livro aqui, outro ali. Mas se aproximar com compromisso de um guia espiritual, pedir-lhe aceitação como discípulo e buscar o estudo sistemático é a abordagem formal, chamada Guru Upassadanam. Guru Upassadanam é considerado um estágio importante na busca espiritual. O guru deve ser abordado com Shraddha e Bhakti, o que é representado por algumas referências. Oferendas como samit, flores ou frutas. Samit, aqui está representando aqueles gravetinhos para serem, conforme a tradição védica, como é que a gente chama isso? Passarão por uma oblação no Roma, viu que bacana? Quer dizer que vai queimar os gravetinhos no Roma, né? Reverência e devoção, olha só, isso é importante. Estas são representações físicas da atitude interior de Shraddha, que é uma fé, é uma confiança, e Bhakti, que é uma atitude devocional respeitosa. Reverência e devoção ao Guru são reverência e devoção ao ensino, à escritura, à Ishvara. É legal quando o estudante vai lendo isso, ele vai juntando essas coisas todas. Não estamos retratando o guru como uma pessoa. O guru é aquele que traz em si o conhecimento libertador. E nossa reverência e devoção é para a sabedoria que há nele. Não é para a nossa visão dele como pessoa. Não é para isso. Você pode simpatizar com o guru, etc. Mas, formalmente, essa reverência, essa devoção, né, se deve ao conhecimento que o professor tem nele, né, que é o conhecimento que o aluno quer. E, portanto, é, ele cita aqui esse verso aqui, ó, verso 1, 2, 12. É aquele ali que a gente viu no 12º mantra, né? Aqui é o modo de como ele se aproxima do guru. É disso que trata esse verso aqui. As qualificações do guru. As qualificações do guru também foram mencionadas. Ele mesmo pode ter sido. Aliás, ele deve ter sido. Aliás, ele foi discípulo do seu guru. Ele deve ter recebido o ensinamento da maneira tradicional, de modo que obteve também o conhecimento. Tão importante quanto o conhecimento é o método de transferência do mesmo por meio de palavras. De novo isso, tá? O Vedanta, ele trabalha com palavras, porque é através das palavras que nós fazemos juízos ignorantes sobre nós mesmos. A tal da história interior, que todo mundo fala, né? O diálogo interior. O que é o tal do diálogo egóico interior? É o modo de você afirmar a sua auto-ignorância. É esse que é o diálogo interior, né? E o Vedanta trabalha com as palavras, ele vai desarmando o uso inadequado das palavras e o contexto inadequado em que essas conversas interiores vão ocorrendo. Tá? Não é importante silenciar a conversa interior, não. Isso pode vir como decorrência da correta assimilação do conhecimento. O que é importante é assinalar o porquê de o conhecimento é por palavras, né? E também, naturalmente, assimilar todos esses recursos que o Vedanta tem através das palavras para mostrar para a pessoa o que ela é de verdade, né? Então, tão importante quanto o conhecimento é o método de transferência do mesmo por meio de palavras. É o espelho, né? É um espelho de palavras nos quais o aluno pode se olhar. No espelho de palavras do condicionamento dele, ele viu ali a ignorância na qual ele está confundido.
no espelho de palavras que é o Vedanta, ele vê a verdadeira natureza dele. As palavras têm sérias e várias limitações, né? Com essas palavras limitadas, ele, o professor, tem que comunicar o ilimitado, o sutil, a realidade abstrata. Por que que é uma realidade abstrata? Porque não é uma realidade limitável, definível. A mente consegue conceber isso, mas ela não entende o que que pode ser isso, até que ela se veja assim, né? Nisargadatta dizia para os alunos que iam procurar ele, diziam assim: a linguagem da qual falamos do espírito é a linguagem abstrata, são termos mentais abstratos, extremamente sutis. Você já parou para pensar qual o efeito que você ficar se referindo à sua verdade de um modo sutil tem na sua mente? O efeito é que vai sutilizar a sua mente. Do mesmo jeito que se você ocupar sua mente com palavras que remetem apenas a coisas densas, grosseiras, você vai acabar grossificando ela também, né? Então é muito importante a pessoa entrar realmente no significado das palavras. Aí uma pessoa pode dizer assim: para que que tem que entrar tanto nisso, já que tudo isso vai ser descartado a posteriori? Sim, a posteriori, mas não na hora que está sendo ensinado, né? Então, o aluno ele tem que passar por isso, ele tem que ver uma explicação que o Swami dá aqui sobre uma palavra, e ele tem que ficar naquela explicação, né? Como aquela que o Swami usou um tempão para falar de Aksharam. Como assim Aksharam? O que quer dizer Aksharam? Né? O imperecível, aonde está isso? Como é que eu posso olhar o imperecível? Né? Será que eu posso olhar esse meio onde eu vivo, com começo, meio e fim, como sombras do imperecível? Talvez ajude registros do imperecível, mas eles não definem o imperecível. Imperecível é algo que não tem começo, então não dá nem para você tentar comparar com algo que tem começo. Então, esse jogo de palavras sutis, ele vai sutilizando a mente do estudante. E ele é importantíssimo. É por isso que o Swami está dizendo que o método de transferência por meio de palavras da mente do guru para a mente do discípulo. Por isso que ele está dizendo que isso é importante, porque isso sutiliza a mente. Ele deixa a mente apta a lidar com isso. Com essas palavras limitadas, ele tem que comunicar o ilimitado, o sutil, a realidade abstrata. Comunicar aquilo que não é transmissível. No fundo, é isso, né? Ele tem que comunicar aquilo que não é transmissível, é o desafio do guru. E a tradição tem métodos para essa transferência. Assim, quando o guru obtém o conhecimento do seu guru, daquele que o ensinou, ele recebe tanto a sabedoria quanto o método de transferência. E tal guru é chamado de um Brahmanistha, aquele que tem o conhecimento, aquele que está ancorado, está estabelecido, aquele que permanece em Brahman. E mais, ele é Shrotriyaha, aquele que tem o método de transferir o conhecimento. Se um estudante qualificado se aproxima formalmente de um guru, que deve ser a personificação da compaixão, este guru, que é essa compaixão encarnada, jamais vai negar o conhecimento ao discípulo que merece esse conhecimento. Portanto, está no último mantra que a gente viu no tempo anterior. Aquele discípulo, para ele, aquele que tem a mente tranquila e sentido sob controle, que se aproxima adequadamente, o Sherada Bhakti, o professor ensina Brahma Vidya, pelo qual se conhece o verdadeiro imperecível Purusha, né? Programa de ensino. Vamos ver o que o Swami fala sobre isso, aí a gente para, porque a gente vai começar o primeiro mantra do segundo capítulo. Programa de ensino. O conhecimento espiritual é transferido por meio de um programa de ensino estruturado e muito bem desenvolvido ao longo de milhares de anos, através de métodos sistemáticos e consistentes. Portanto, é um longo programa de ensino erguido gradualmente, tal como uma casa em construção. Em Tâmil,
usa-se essa expressão, katadam katratuhu. Assim como uma casa surge em vários estágios, os pagamentos também dizem, né? Até o teto é 50%. Se você for além, será mais 20%. Tal como a casa, que vai sendo gradualmente construída, o conhecimento também é gradualmente construído, com base naquele ensinamento sistemático que o guru dá. Quando a gente fala que o conhecimento ele é gradualmente construído, isso tem um efeito destrutivo também. Qual é o efeito destrutivo? O efeito destrutivo, ele ocorre quando o conhecimento ele encontra no discípulo algo que é contrário a ele. Então, o que que o ensino diz para o discípulo? Você vai pegar essa parte, né, que está em desacordo, você vai deixar ela de lado e vai assumir a parte que é preconizada pelo ensino, a parte que está sendo indicada pelo ensino. Então, tem um aspecto de remoção também, né? O conhecimento ele é gradualmente construído com base naquele ensinamento sistemático, e os seus condicionamentos vão sendo gradualmente removidos e questionados por esse construir do conhecimento dado pela Escritura. São duas coisas simultâneas. Vocês entenderam isso? Isso é importante a beça. É importante pra caramba. Então, quando a pessoa ela ouve o ensinamento, ela vai então tirar as dúvidas, vai para o Manana. Manana. Quando no Manana ela for tirar as dúvidas, ela encontrar uma situação dessa, algo na visão dela que esteja em contradição com o ensinamento, ela vai pegar a visão dela e vai deixar de lado e vai assumir a visão trazida pelo ensinamento. Ela precisa fazer isso de modo deliberado, por livre e espontânea vontade, compreendendo que fazendo assim, ela está assimilando o conhecimento por inteiro. Então, o que que acontece? Ao contrário do conhecimento condicionado, quando isso foi sendo incutido, quando a pessoa não tinha a menor capacidade de discernimento, é que é o contrário. Você vai substituindo isso deliberadamente porque tem discernimento, vontade e disposição de fazê-lo. É por causa disso. Tá? É deliberado e é consciente essa substituição. Ou seja, quem está lavando a sua cabeça é você mesmo. Não adianta botar a culpa em alguma seita, alguma coisa estranha, extraterrestre, não. Você que está fazendo isso, né? E você é quem tem que fazer isso. Não há outro que possa fazer no seu lugar, né? Ramana Maharishi, ele não era um professor de Vedanta, mas ele ensinava basicamente conforme o Vedanta. E ele disse assim, disse que o conhecimento ele não pode ser transmitido, né? Ele tem que acontecer dentro de cada um. Então, isso tudo é com você, tudo isso aqui é sobre você e é para você fazer, né? Não tem outro que possa fazer isso. Nem o mais poderoso dos sábios vai conseguir fazer isso, né? Quem é o guru da Mundaka Upanishad? Angiras é o guru. Ele deu o ensinamento para o discípulo. Qual é o nome do discípulo? Você pode se dar o luxo de esquecer, não importa. Tudo bem, eu, para Martananda, manterei isso em mente. Shaunaka é o discípulo. O ensino agora, para valer, vai se iniciar do segundo capítulo em diante. É o Gnana Yoga. Aqui começa o Gnana Yoga. Nesse contexto, entraremos na primeira sessão do segundo capítulo. Aqui começa o Gnana Yoga. Agora, que interessante, ele vai começar usando um monte de construções duais, que a gente vai ver no encontro que vem, tá? A gente vai ver que ele vai fazer uso aqui da cosmogonia védica. É assim que ele vai situar o aluno no começo do ensino, tá bom? Então a gente vai começar aqui, ó, no encontro seguinte nesse mantra. O primeiro mantra da primeira sessão do segundo capítulo. Mantra 211, página 117. É, aqui comigo é 117. Página 117. Alguém quer comentar alguma coisa?
Não? Então tá bom. Tá ótimo. Então vamos terminar, então. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Isto é ilimitação. Aquilo é ilimitação. Da ilimitação vem a ilimitação. Tirando a ilimitação da ilimitação, fica a ilimitação. Pronto. É isso. Boa noite, gratidão ao Dakshinamurti e a todas essas coisas que eu agradeço sempre. Tchau. Até semana que vem, gente. Obrigado. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.